O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmãos e irmãs, tomemos um assento para refletirmos um pouco a palavra de Deus. Celebramos hoje a festa de Santa Maria Madalena. Maria Madalena, oriunda de Magdala, serviu a Cristo depois de ter sido curada por Ele. Seguiu a Cristo. Seu amor foi imenso, foi tremendo, foi verdadeiro, foi santo. De Maria dizem os estudos da Santa Igreja que lhe foi expulso 7 demônios. 7 demônios. Passou a ser discípula dos apóstolos, discípula de Jesus. Fundou comunidades ao redor do mar Mediterrâneo. Maria Madalena, ela é identificada como a pecadora convertida por Jesus na casa dos fariseus, onde ela chorava aos seus pés e enxugava as lágrimas com seus cabelos. Também há uma vertente, um relato, que esta mesma Maria Madalena
pode se identificar com a irmã de Lázaro e Marta. Além de tudo, foi a primeira a testemunhar a ressurreição de nosso Senhor. E levou a sua mensagem aos discípulos. Após a verdadeira experiência de salvação e de perdão que viveu Maria Madalena, neste relato deste Evangelho, nós vimos agora como ela chora e angustia-se por ter perdido Jesus. Como que ela entra em uma situação de tristeza por ter perdido o seu Senhor, a presença do seu corpo morto, que ela foi para cuidá-lo, para venerá-lo, para adorá-lo. O amor de sua vida. Aqui nós podemos fazer uma pergunta: Jesus é o amor da tua vida? Jesus é o amor da minha vida? Como que nós estamos indo atrás de Deus? Como que nós estamos buscando Jesus nos tempos de hoje? Quem é o Senhor para mim? Aquele Deus vivo e ressuscitado, que está no sepulcro do tabernáculo, do sacrário, e que estará no altar do sacrifício, o corpo de Deus, o sangue de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Existe aí um amor que nos move a este grande mistério ou não? A vida de Maria Madalena, os seus sentimentos, a sua emoção, por ter perdido o maior valor, a maior pérola, o maior tesouro, o céu da sua vida, nos comove no dia de hoje ou não? Choramos porque nós perdemos Jesus? Ou está tudo bem? Muitas vezes nós choramos porque perdemos os outros, pela morte, por fatalidades. É normal porque faz parte da família e da realidade humana. Mas quantas vezes encontramos pessoas chorando por situações desse mundo que são inúteis? E por Deus não se chora, mesmo se o tem perdido por causa do pecado. Maria Madalena chorou, angustiou-se porque não encontrou o corpo do seu Senhor, o amor da sua vida, o sentido do seu viver. Diferente de muitos de nós hoje, que não choramos por ter perdido Jesus por causa do nosso pecado. Pecamos, está de boa, vamos comungar. Pecamos de boa, quando der eu confesso. Não é assim? Assim nós pensamos. Assim a sociedade não se importa. Nós choramos por ter ofendido nosso Senhor Jesus Cristo e o buscamos o seu perdão o mais rápido possível. Nós choramos por termos blasfemado contra Ele, por termos pecado contra Ele. Ou está tudo bem? Porque nós costumamente ouvimos que Deus é amor e Deus é misericórdia e está tudo certo. Vejam a angústia do coração de Madalena, que tanto amava que perdeu o seu Senhor. E hoje, digo também para mim, nós pecamos e não choramos, não nos arrependemos devidamente, nós não nos importamos porque perdemos o medo do inferno e o temor do julgamento de Deus após a morte. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas o quanto nós estamos caminhando por uma vida tranquila, em paz, sem movimento de conversão, sem irmos ao sacrário, sem comungarmos bem devidamente.
Perde-se a presença de Jesus e nem nos importamos com isso quando nós pecamos. Quando nós caímos em pecado mortal, isso, realidades dos penitentes, fica enrolando, procrastinando, ano que vem, daqui a 2, 5 anos, eu vou pensar, se morrer em estado de pecado mortal, vai ser condenado. Quem peca ama mais o pecado do que a Cristo. Se Cristo não é o seu amor maior, o seu pecado se torna a sua satisfação, a sua realidade atual. Temos uma consciência tranquila quando nós pecamos. Vamos à missa de vez em quando, não observamos os dias santos, o domingo, o dia do Senhor. A gente falta a troco de nada. Faltar à missa os domingos é pecador. Faltar aos dias santos sem motivo grave é pecador. Muitos católicos comungam mal, não sentem nenhum remorso de estarem em vida errada, em pecado mortal, e estarem comungando, nenhum remorso. E aqui eu torno a repetir isso, porque até em tempo de frio nós vemos isso. Pessoas que vêm à missa com roupas indecentes e não se preocupam se ferem o coração de Jesus. Não, Deus é amor. Homens que vêm com bermudas, com shortinhos, com chinelos havaianas, com roupas indecentes. Mulheres, costas de fora, frente de fora, pernas de fora. Não. Esses tipos de roupas, de vestes, quando vamos à igreja, devemos muito bem meditarmos. Eu posso receber a Eucaristia? Não, mas nós teimamos. Estamos em pecado mortal e entramos na procissão. Muitos estão amaziados, não são casados na igreja, vai e comunga. Muitos cometeram adultério, aí não tem problema, vai e comunga. Sabem que não pode, mas vai e comunga. Até quando? Maria Madalena perdeu o seu amor e nós não nos importamos de perdermos a nossa vida para que o inferno ganhe. Jesus morreu por nós na cruz, derramou seu sangue, pregou o seu corpo, mas nós já passou, né? 2000 anos já passou. Hoje a realidade é outra. Será que nós realmente choramos quando nós pecamos? Estamos fugindo dos pecados mortais e das ocasiões? Queremos agradar o coração de Jesus? Ou se tem oportunidade de pecar, a gente vai e depois diz assim: vou aproveitar a carne, depois eu vou confessar. Esta confissão é nula, porque não há arrependimento, nem choro, nem amargura interior. Muitos comungam em sacrilégios, nem se confessam, não creem na Eucaristia, recebem na mão de qualquer jeito, morrem de medo de receber na língua e de joelhos, não participam da missa, cumprem apenas um rito. Onde está a fé? E dizem: está tudo bem. Maria chora por ter perdido Jesus, e nós perdemos a Deus e o céu por termos pecado e sermos mal católicos e não nos preocupamos de jeito nenhum. Que sentimento está aqui dentro? Se nós soubéssemos a tragédia que é uma alma
em estado de pecado mortal, que perdeu o céu e está destinado ao inferno, enquanto não se arrepende, não se comunga, nós não brincaríamos mais. Filas de comunhão em sacrilégio cheias, fila da confissão, ninguém aparece. Não tem algo errado? Tem. Para estar recebendo a Eucaristia é preciso estar no confessionário. Uma realidade está unida à outra. Uma alma convertida chora por ter perdido a Deus, o céu e o seu infinito amor. Se não for perdoado por Ele, se não for reconhecido o pecado, não há perdão, como se salvará? Uma alma endurecida pela insensibilidade e a falta de fé julga os valores terrenos e o amor pelas coisas muito mais importante do que aquele que ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou por nós, irmãos. Neste momento nós estamos aqui poucos e nós estamos ouvindo essa palavra. Sejamos santos agora, vocês e eu, porque a morte nós não sabemos o dia e nem a hora, e que Nossa Senhora nos livre desta situação de vida errada e de pecado mortal, e de não nos preocuparmos, de perdermos Jesus e caminharmos em alma danificada por causa do pecado. Muitas vezes nós vemos pelas mídias sociais pessoas famosas que morrem por doenças, uma coisa ou outra, que nós devemos rezar pelas almas delas. Mas aqueles que acreditam que só há céu e não há condenação, já colocam a vida das pessoas como anjos, como salvos, caminhando na eternidade, junto com os anjos de Deus. Não é assim. Não nos enganemos com essas fábulas, com essas mentiras. Ninguém sabe quem se salva e quem se perde. Somente Deus conhece a fé e o amor de cada um que tem aqui dentro. Somente Deus. Mas prestemos atenção, de acordo com a lei e o mandamento e a doutrina de nosso Senhor, unindo com as evidências da vida, nós podemos calcular que diante da morte, diante de Deus, as coisas não são assim tão simples. Então, meus queridos irmãos, se nós não choramos, não nos penitenciamos e não rezamos, e não dói a nossa alma por perder Jesus, porque pecamos e estamos em vida errada, uma tragédia maior já aconteceu dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. Maria Madalena angustiou-se e chorou por ter perdido o corpo morto do teu Senhor. E nós temos o corpo vivo do nosso Senhor. E muitas vezes não nos preocupamos com a vida que nós estamos levando. E conhecemos os mandamentos, conhecemos a palavra, conhecemos a fé, conhecemos a doutrina. Que a palavra de Deus de hoje nos ajude a abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento e a nossa consciência, para que muitas vezes, como é que nós estamos recebendo Jesus? E se nós estamos perdendo Ele por causa do pecado e da nossa vida negligente, corramos atrás dele enquanto é tempo, enquanto Ele está presente, enquanto Ele pode nos salvar, porque depois da morte nada mais há de se fazer. Amemos a Deus. E Maria Madalena tem muito que nos ensinar. Amemos a Deus. Quem ama não peca. Quem ama a Deus é obediente. Quem ama a Deus vai para o martírio. Quem ama a Deus entrega a sua vida.
depois ir ao confessionário brincar com o padre que está arrependido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.